Episódio 2: Para que as perdas existem? Quando perdemos, duvidamos até sobre a maneira como nos sentimos. Não é a perda que deve ser vista e cuidada, mas sim a dor que emerge com essa perda. Rubem Alves, em sua crônica Pipoca, ensina sobre a função da dor. É que a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Piruá é o milho da pipoca que se recusa a estourar. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquenta, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito de elas serem. Milho da pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Espero que possamos nos respeitar enquanto piruás e enquanto milho de pipoca, que deve passar pelas provas de fogo que a vida nos apresenta. Desejo que nos transformemos em flores brancas. E isso nos permitirá desabrochar em nossa essência e em nosso jeito único de ser. Repito, que possamos nos transformar em flores brancas. E que a dor da perda provoque não apenas dúvidas e inseguranças, mas sim que possamos transformar nosso sofrimento e, com isso, tornar nossa existência digna. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Toda perda provoca a sensação do nunca mais e traz um desespero enorme. É nesse momento de desespero que temos de vigiar para não afundarmos no caos e no sentimento de se estar totalmente fragmentado. Fragmentado, sim, mas não totalmente estilhaçado. Com 17 anos, no terceiro colegial e fazendo cursinho, após uma briga com a minha mãe em que ela me mandou embora, me aventurei a morar sozinha. E esse foi o início da aprendizagem do autocuidado, principalmente quando se trata de perda do conhecido e do controle. Apesar de ser muito conhecida a situação de morar na casa dos meus pais, de ter meu quarto, uma casa para ter endereço para completar os formulários da escola, não tinha me dado conta de que o conhecido era extremamente disfuncional. Vivia e convivia com um elefante branco dentro da minha própria casa e não sentia que tinha espaço para crescer com aquela situação que me paralisava.
Pudera. Com apenas 17 anos, como eu poderia adivinhar sobre o quanto a zona de conforto pode ser precipitadora de muito sofrimento, aquela que pode precipitar uma dor. Atualmente, compreendo que o que eu queria mesmo era fugir de casa para me manter afastada das vivências conflituosas e de todo o sofrimento advindo dessas situações conturbadas. Levou tempo e muitas sessões de psicoterapia para entender que o impacto do estado ciclotímico entre depressão e euforia da minha mãe era o looping que deveria digerir. Aprendi que o nada e o sempre são fantasias que só nos fazem sentir pior. Até porque ter fé é descobrir como honrar o sofrimento enquanto restauramos nossas vidas e nossa esperança de viver. Em 1999, concluí a psicopedagogia e, ainda cursando o 3º ano de Gestalt terapia, meu então namorado Duda recebeu um convite para morar um período de 3 anos em Detroit. Nos casamos e rumamos para os Estados Unidos. Abdiquei do meu consultório que estava prosperando em termos de clientes, tranquei a especialização de Gestalt terapia e novamente me aventurei a trilhar a jornada do desconhecido. Como disse no primeiro episódio, durante 2 anos nos Estados Unidos, o sentimento era de perda. Sentimento que foi agravado quando rompi totalmente o ligamento de um dos joelhos e o resultado foi uma cirurgia para a reconstituição do ligamento. Passei 1 mês na cama olhando para o teto do meu quarto e foram 6 meses num processo muito gradual, utilizando a cadeira de rodas, muletas e fazendo várias sessões de fisioterapia para que eu pudesse chegar a algum lugar. Aprendi a andar novamente e reaprendi a me dar apoio emocional. E você? Quando você sentiu que caiu emocionalmente em sua vida e teve de reaprender a andar novamente? Jamais gostaria de encarar uma perda. Mas fazer o quê? Se somos obrigados a lidar com perdas o tempo inteiro. Já que não tenho a escolha de não perder, o que me resta a fazer é escolher a maneira como a enfrentarei. Ou me deixo abater por aquilo que perdi, ou a perda poderá me destruir. E essa, com certeza, não pode ser uma alternativa. Leio uma história de autor desconhecido e que incluí no livro Perdas no Desenvolvimento Humano. Essa história reflete meu respeito pelo processo desencadeado pelas perdas. O único sobrevivente de um naufrágio estava em uma ilha pequena. Despovoada e fora de qualquer rota de navegação, ele pediu muito para que Deus pudesse salvá-lo. Os dias foram se passando e nenhuma ajuda veio. Embora estivesse exausto, ele construiu um pequeno abrigo de madeira para ter um lugar onde pudesse estar protegido do sol, da chuva, dos animais e para manter os poucos pertences dele. Certo dia, saiu à procura de comida e, ao retornar, encontrou seu abrigo em chamas. Em desespero,